Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos mais importantes da urologia e da nefrologia, o transplante renal. A nossa base, o nosso guia, vão ser as diretrizes da Associação Europeia de Urologia. Então fiquem ligados porque aqui está o essencial que todo mundo precisa saber. Para a gente entender bem todo o processo, a ideia é seguir a jornada completa do rim, sabe? Desde o começo. A gente vai começar entendendo por que o transplante é considerado padrão ouro. Depois a gente olha para a doação, a jornada do órgão até o receptor, a cirurgia em si e, claro, como fica a vida depois que tudo isso acontece. Bora começar? Então, vamos lá. O primeiro ponto, o mais básico de todos, por que a gente faz transplante? O que faz do transplante renal o que a gente chama de padrão ouro, ou seja, porque ele é, de longe, o melhor tratamento que a gente tem hoje para a doença renal em estágio terminal. Mas antes da gente entrar nos detalhes técnicos, tem um ponto de filosofia aqui que é super importante. As próprias diretrizes da EDIO fazem questão de lembrar. Elas são uma ferramenta fantástica, ajudam a gente a tomar decisões, a focar. Mas, olha, elas nunca substituem a experiência clínica, o bom senso, o olho no olho com cada paciente. Isso é fundamental. Ok, agora que a gente já estabeleceu a importância do transplante, vamos para a origem de tudo, né? De onde vem esse rim? Vamos falar um pouco sobre a doação? Basicamente, o rim pode vir de duas fontes, ou de um doador vivo ou de um doador falecido. E pensem bem, isso muda tudo. Com o doador vivo, a gente tem, quase um luxo, o planejamento. Dá para marcar a cirurgia, preparar tudo com calma, e isso é ótimo porque minimiza o tempo que o órgão fica sem sangue. Agora, com o doador falecido, a história é outra. É uma verdadeira corrida contra o relógio. É tudo muito mais imprevisível e isso aumenta o risco de isquemia, que é aquele dano que a gente quer evitar a todo custo. A boa notícia, especialmente para os doadores vivos, é que a cirurgia evoluiu e muito. Hoje, a gente usa técnicas minimamente invasivas, como essas que estão aparecendo aí. E o objetivo é muito claro e também muito nobre. É tornar a doação o mais segura e tranquila possível para essa pessoa que está dando um presente tão incrível. E na prática, o que isso significa? Menos dor, recuperação bem mais rápida e um retorno mais cedo para a vida normal. É só vantagem. E aqui, olha, tá o ponto-chave. A recomendação da ONU é super direta. A abordagem por laparoscopia, seja ela pura ou com assistência da mão, é a técnica de escolha. É a preferencial. E por quê? Simples, porque os dados não mentem. Os resultados para o doador são muito melhores. A pessoa precisa de menos remédio para a dor, fica menos tempo no hospital e volta a trabalhar mais cedo. É uma vitória enorme para quem doa. Certo, então o rim foi retirado. A partir desse exato momento começa uma jornada. E é uma jornada crítica. É literalmente uma corrida contra o tempo para garantir que esse órgão chegue viável ao seu destino. E nessa corrida, o nosso grande inimigo tem nome: isquemia, que nada mais é do que a falta de suprimento de sangue. A gente divide ela em dois tipos, para ficar mais fácil de entender. A isquemia quente é aquele tempo super crítico, com o órgão ainda na temperatura do corpo, entre o momento em que os vasos são fechados e o órgão é resfriado. Depois vem a isquemia fria, que é o tempo que ele passa já resfriado em conservação. O objetivo é simples: minimizar esses dois tempos o máximo possível. E como a gente protege o rim nessa jornada? Bom, a gente lava ele e armazena em soluções de preservação especiais, bem geladas. As diretrizes destacam duas como padrão: a famosa solução da Universidade de Wisconsin, a UW, e a solução de histidina triptofano cetoglutarato, o HTK. O importante é saber que as duas funcionam muito bem para manter o órgão viável. Tudo isso leva a gente a uma pergunta que tira o sono de qualquer equipe de transplante. Como é que a gente bate o martelo e decide que aquele rim de um doador é bom o suficiente para ser transplantado? E aqui vem uma dica de ouro, pessoal, uma verdadeira pérola clínica. É comum fazer biópsias do rim na hora da captação para avaliar a qualidade dele. Mas a EAU faz uma recomendação muito forte. Nunca, jamais, descarte um órgão olhando só o resultado da biópsia. A histologia é só uma parte da história, é uma ferramenta. A gente precisa olhar o quadro completo, o contexto clínico do doador, do receptor, tudo. Senão, a gente corre o risco de cometer um erro trágico, que é jogar fora um órgão que poderia salvar uma vida. Beleza, o rim viajou, foi avaliado e chegou são e salvo ao centro de transplante. Agora, a ação se muda para a sala de cirurgia. Vamos ver como esse órgão vai encontrar sua nova casa. Mas antes de começar o procedimento, uma pergunta bem prática que sempre surge. E os antibióticos? Qual é a melhor forma de prevenir infecções nesse cenário?
Olha, aqui a evidência científica é bem clara e, de fato, mudou a forma como a gente faz as coisas. Um estudo grande, multicêntrico, mostrou que não faz diferença nenhuma na taxa de infecção se você dá uma dose só de antibiótico ou várias doses. Então a recomendação é simples e bem inteligente. Dose única. A gente consegue a proteção necessária sem expor o paciente a antibiótico demais e, de quebra, ainda diminui o risco de resistência bacteriana. Perfeito. Outro ponto importantíssimo durante a cirurgia é a hidratação. É absolutamente essencial manter o paciente bem hidratado para que o rim novo comece a funcionar logo de cara. A questão é, qual a melhor estratégia para fazer isso? Aqui, as diretrizes sugerem uma abordagem que a gente chama de hidratação guiada por metas. O que isso quer dizer? Que não tem uma receita de bolo, uma quantidade fixa de soro para todo mundo. A gente personaliza a hidratação olhando os parâmetros do paciente momento a momento. E o tipo de soro também faz toda a diferença. A gente prefere soluções balanceadas, como o Ringer lactato, em vez do soro fisiológico comum. Por quê? Porque elas bagunçam menos os eletrólitos, como o potássio, e isso é crucial para dar ao novo rim o melhor começo de vida possível. Pronto, a cirurgia acabou, foi um sucesso. Mas a verdade é que esse é só o começo da jornada. A vida de quem recebe o transplante passa a ser um delicado ato de equilíbrio para proteger esse órgão novo. E esse é o grande X da questão na vida pós-transplante. Tudo gira em torno de encontrar o que a gente chama de equilíbrio da sobrevivência. Pensa assim, a gente precisa abaixar a guarda do sistema imunológico suficiente para ele não atacar o rim novo, para não ter rejeição. Mas, ao mesmo tempo, não pode baixar tanto a ponto de deixar a pessoa totalmente vulnerável a infecções. É uma verdadeira corda bamba, um equilíbrio que o paciente e a equipe vão ter que manter para o resto da vida. E como a gente mantém esse equilíbrio? Com um coquetel de medicamentos bem potentes, os imunossupressores. A base de quase todo o esquema, os carro-chefes, são os inibidores da calcineurina, como o tacrolimus e a ciclosporina. Geralmente a gente combina eles com os micofenolatos. E aí entram outros coadjuvantes importantes, como os corticoides e os inibidores da mTOR, que têm seu papel principalmente em situações de mais risco ou no tratamento de uma rejeição. Tá, mas e se a gente suspeita que a rejeição está acontecendo? Geralmente, o primeiro sinal é a creatinina no sangue que começa a subir. Nesse caso, para ter certeza e saber exatamente como agir, o padrão ouro, o exame definitivo, é a biópsia do rim transplantado. Não tem jeito, a gente precisa olhar o tecido de perto para saber o que está rolando. E isso nos leva, talvez, à mensagem mais importante de tudo que a gente conversou. O transplante não acaba quando o paciente tem alta do hospital. Longe disso, o acompanhamento é rigoroso e é para a vida toda. A recomendação da ONU é taxativa. O segmento tem que ser contínuo, com um especialista experiente, monitorando de perto a função do rim, a pressão, os níveis dos remédios no sangue. É de fato um compromisso para a vida inteira. E para quem quiser se aprofundar mais no assunto, vale saber que tudo que a gente discutiu aqui é baseado no trabalho super completo das diretrizes da Associação Europeia de Urologia, além de outros artigos clássicos que realmente moldaram a forma como a gente faz transplante renal hoje em dia. Bom, pessoal, hoje a gente acompanhou a jornada incrível de um rim, desde o doador até o seu novo lar no receptor. Mas tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão final. Com tanto avanço que a gente vê na imunossupressão, na preservação dos órgãos, nas técnicas cirúrgicas, para onde será que esse campo fascinante está indo? O que o futuro ainda reserva para o transplante renal?